Sexta-feira que no fundo ajuda-nos, a nós mães, futuras mães e avós, nós já podemos falar aqui. E a nós, pais, a futuros pais e futuros. avós. Pois. Eu não te aguento às vezes. Lidar com as crianças. Há técnicas, há muitos estudos e investigações e nós falamos de alguns desses estudos e algumas dessas técnicas aqui à sexta-feira na rubrica Génios com Chupeta, e connosco temos doutora Clementina Almeida, psicóloga clínica. Ah, viva, Sr. Bom dia. Há quem aguente? Claro que sim. Qual é que é? Claro que é. Nós vamos ter a oportunidade de, neste e nos próximos espaços, falar de desenvolvimento físico e mental e socioemocional do bebé, sobretudo no primeiro ano de vida. Vamos, portanto, tentar mais uma vez, e de resto é isso que fazemos neste espaço, ajudar pais, cuidadores, no fundo, a estarem muito atentos ao desenvolvimento do bebé. Vamos começar, claro, por recém-nascidos, não é? Vamos começar por recém-nascidos e perceber como se desenvolve o seu bebé, se for caso disso, nas primeiras semanas. Primeiras semanas de vida. Logo. Ou seja, vamos falar ao longo das próximas semanas, não é? Vamos dividir recém-nascidos, depois 0, 3 meses, 3, 6, 6, 9, 9, 12. Agora são mesmo as primeiras horas do bebê, não é? Agora são as primeiras horas, portanto, aquilo que ele consegue ver, ouvir, sentir, o que é que consegue perceber, o que é que consegue sentir em termos emocionais. E já é muita coisa. Já é muita coisa, como sempre, não é? Nós trazemos sempre aqui muitas novidades. Mas é curioso que eu acho que há muitas contradições também relativamente a isso, não é? Sobre aquilo que o bebê consegue ver e sentir nestas primeiras horas. Eu acho que o povo, a sabedoria popular, diz-nos uma coisa e depois a realidade é outra. A ciência vem dizer outra, não é? Claro. Ou seja, ainda há muitos mal-entendidos acerca dos bebês e ainda temos sempre aquela postura que nós tentamos aqui contrariar, Sim. que é de achar que eles são só uma tábua rasa e que não existe ali nada e, portanto, que não se está a passar nada dentro do ser, porque é exatamente o oposto. É o primeiro, é o impacto, é as bases, são as fundações de tudo o que vem a seguir e, portanto, eles já são capazes de muita coisa, mas vão sendo mais capazes conforme os adultos cuidam deles, os veem dessa forma também e, portanto, os podem estimular. Se olharem para eles como se alguém que só faz xixi, cocó e dorme, não há nada para estimular e, portanto, a coisa não... É mesmo a base fundamental e com algumas repercussões depois em termos futuros, não é? Então, começando pelos mais pequenininhos, nós sabemos que em termos de olfato, o bebê é dos 5 sentidos aquele que vem mais apurado, portanto, consegue, ao fim de 15 dias ele já consegue distinguir o cheiro da mãe e do pai. O cheiro preferido, obviamente, que é o cheiro do leite, porque é aquele que é mais reconfortante. Claro. E do leite, se calhar, passamos para aquilo que eles conseguem saborear, que é os bebês logo à nascença já conseguem distinguir os doces dos amargos, embora os sabores mais salgados apareçam mais tarde. E claro que preferem o doce, porque o leite da mamãe também é extremamente doce. Portanto, aquela ideia que às vezes tem, mais uma vez, como a Maria dizia, de que não se pode dar as papas, por exemplo, senão eles habituam-se ao doce, eles já estão mais do que habituados. Estamos a falar há pouco, por acaso. Foi, portanto, assim, eles estão mais do que habituados e claramente que preferem, não é? Aliás, eles vêm também, para além dos sentidos, com algum equipamento de base, que são aqueles reflexos, e um deles, por exemplo, é através do olfato, eles conseguem aproximar-se do peito da mãe, mesmo acabados de nascer, com minutos. Em termos de audição, sabemos que durante o período da gravidez eles já conseguem ouvir e distinguir alguns sons, conseguem inclusive também ter o reflexo de saltar, não é? De fazer assim, esticar as mãozinhas, se dentro da barriga ouvirem sons muito estridentes, e preferem os sons mais agudos, e por isso é que todos temos tendência para falar assim para o bebê, porque efetivamente está provado que não sou não estou bem, é tal e qual. Alguém vê um bebê e começa logo a falar assim. Estamos a ver algumas imagens com bebês recém-nascidos. Nós temos também umas outras imagens a seguir a este videozinho que têm algumas fotos logo com bebês com muito poucas horas de vida. Continuando pelos sentidos, aquilo que já falamos do Sim, mas em termos de audição, depois
para além de estar ainda no período de gestação, gravidez. na gravidez, estarem já com alguma percepção, naturalmente que isso se desenvolve também logo após o nascimento. Sim, sim, sim. E sabemos que os Quando bebês se diz preferem... que ele já consegue identificar determinadas vozes, é verdade? Sim, claro. Primeiro porque já tem memória, ou seja, Da outra barriga da das mãe, não é? áreas que vai desenvolvendo em termos cerebrais, e tem a memória da voz da mãe e do pai e daquelas pessoas que estão mais próximas e, portanto, reconhecem a voz da mãe claramente. Ok. E vão gostando de sons repetitivos, portanto, a ideia das rimas, das historinhas, das canções de embalar, que são melodias repetitivas, são aquelas que eles preferem claramente. E são aquelas que também desenvolvem, porque a audição está muito ligada com o desenvolvimento da linguagem posterior. Sim. Daí a importância de estimular. Estas fotos são fotos que nós temos com uma parceria com o Contam-me Histórias, que fazem fotos especificamente de recém-nascidos. Oh, meu Deus. E portanto tem aqui algumas coisas muito Fotografias bonitinhas Fofos. e muito fofinhos, não é? Eles aqui estão todos a dormir, porque é mais fácil também fazer as fotos. Ai, eu apetece estar a apertá-lo. Mexer, não é? Mas depois, em termos de processamento e de linguagem, o que nós sabemos é que efetivamente os bebés conseguem entender as emoções e, portanto, como são exímios observadores do comportamento da mãe e do pai, conseguem não compreender as palavras, mas compreender o tom, a posição da boca da mãe ou do pai, o tipo de respiração que está associada àquele discurso que o pai ou a mãe estão a ter, e isso é como se fossem dados que ele está a assimilar para criar uma visão, uma versão do mundo, que pode ser mais simpática, mais acolhedora ou mais ameaçadora, conforme Dependendo dos o pais. tipo de relação Claro. que vai tendo, não é? A partir daí, nós sabemos que o bebê depois se tenta organizar de forma a também exprimir as suas emoções. No início, básicas são aquelas que aparecem com que se pensa que são programadas geneticamente: a raiva, a alegria, o descontentamento e a angústia. Curiosamente, há uns estudos com pessoas invisuais, e as expressões que eles fazem quando sentem alegria ou tristeza são exatamente as mesmas que todos nós que não temos problemas de visão fazemos. Portanto, é qualquer coisa que é inato. Exato. E que se exprime da mesma forma para toda a gente. Nós vamos ter também um videozinho em que vemos um bebê com 10 horas imitar, ou seja, desde muito cedo também têm a capacidade de se relacionar com o outro imitando, porque perdem muito tempo a observar a cara da mãe e do pai, a tirar todas as medidas possíveis e imaginárias, nomeadamente nos olhos, ou seja, os olhos disto são o espelho da alma, não é? Por isso os bebés perdem muito tempo a olhar para os olhos do cuidador e para olhar para os olhos de todas as pessoas que se aproximam. Estamos a falar de recém-nascidos Sim, muito ainda. inteligentes. não é? Exatamente, estamos a falar de recém-nascidos e de todos os sentidos já com algumas características, eventualmente os educadores devem então estimulá-los no sentido de desenvolver ainda mais Exatamente. e apurar os sentidos. não é? Exatamente. Falar com eles, e falar com eles implica falar a um ritmo mais lento, não é? E esperar que eles respondam, porque às vezes quando o bebê se está a entusiasmar para responder a um ou bá, ou babá, o adulto já mudou de assunto e já passou à frente, e portanto eles ficam frustrados nessa comunicação. Por isso é preciso ter um bocadinho de calma e, quando se dirigem ao bebê, aguardar que ele se dirija de volta, porque ele vai fazer isso de certeza. Não sei se é possível vermos aquele videozinho Julgo onde que sim. nós temos um recém-nascido. Pelos vistos, só um vídeo Ainda não. estava disponível. Ok, pronto. Então, depois na próxima começamos com Sim, o recém-nascido a mostrar, a colocar a língua de fora como imitação Como daquilo imitação. E isso, se pensarmos, é uma coisa também extremamente evoluída, porque dentro da barriga da mãe não há espelhos, certo? Sim. Portanto, como é que o bebê consegue imaginar que aquilo que o adulto está a fazer, que é colocar a língua de fora, representa internamente a sensação que ele vai ter ao colocar a língua de fora também? Portanto, é assim uma coisa complexa, não é Mas uma coisa é uma básica. imitação. É a imitação, é a capacidade de imitar, Sim. ou seja, de conseguir
consegui perceber que para eu fazer aquilo que eu nunca tinha visto antes e nunca me viram a mim a fazer, porque eles não se viram ao Sim. espelho até lá, conseguem adequar o movimento Sim. exatamente igual, não é? Conseguem transmitir a mensagem de que é a língua agora que sai. que a língua tem que sair, Sim, e portanto isso é sim. complexo de algum modo, não é? Especialmente para bebês de 10 horas, 5 horas. Sim, Não é? claro. Que é o Acabados de caso. nascer. Exatamente. Nesta altura, andar com bolinhas muito lentamente à frente dos olhos, colocar sons ritmados, olhar para eles e desviar a cabeça lentamente, são tudo exercícios que os pais podem fazer Podem e para devem. Muito lentamente, estimular não é? muito lentamente, Tal como uma porque eles conversa, ainda não então. têm, tal como uma conversa, porque eles ainda não têm a mesma capacidade Claro. de adequar quer a voz, quer a visão De assimilar ao ritmo, ao tanta registro que informação, os adultos têm, não é? naturalmente, Exatamente. percebo que sim. Portanto, há que estimular e fazer algo para o desenvolvimento desses sentidos que já têm características bem patentes, mal nascem e, aliás, um período Muito antes evoluídas. até. Um período antes até. Ora, sinais de alerta. Sinais de alerta. Nesta altura, os bebês também começam a fazer aquilo que se chama processamento sensorial, ou seja, a processar este tipo de informações, e alguns bebês têm mais dificuldade em processar as informações do que outros. E por isso nós encontramos aquilo que se chama os bebês irritáveis, que são aqueles bebês que estão sempre a chorar, e por muito que os pais façam, que mudem de posição, que É façam muito elevada qualquer a coisa. porcentagem de crianças assim. Cerca de 30% de crianças têm algum tipo de perturbação em termos emocionais, e esta é uma delas que se vê logo no início. E obviamente que se for diagnosticada rapidamente e se os pais conseguirem perceber o que é que devem fazer, ou seja, o que é que o bebê está a sentir, qual é a dificuldade que ele está a ter em termos de processamento sensorial, que o desorganiza ao ponto de ele chorar, porque é a forma que ele tem de comunicar que não está bem, que alguma coisa não está bem, é muito mais rápida a evolução, não é? Por outro lado, há aqueles bebês que nós chamamos hipossensíveis, que são extremamente sonolentos, extremamente caladinhos, e portanto temos os extremos, não é? Os hipersensíveis, em que uma luz já pode incomodar e incomoda. pode irritar, e os hipossensíveis, em que é preciso uma dose de estimulação para vê-los a reagir. Nenhum nem outro são coisas agradáveis para o bebê, portanto o ideal é que Esteja na caminhemos média, não é? exato, ali para um processamento sensorial regulado. Significa por vezes o bebê chorar, como é óbvio, mas não estar sistematicamente a chorar, mas também estar reativo, ou seja, nós vermos reação no bebê. Passa um bocadinho por isto nas primeiras semanas, nos recém-nascidos. Nada de Depois estar nos aparecerão extremos. outros sinais. Ok. Exatamente. E nós vamos acompanhando e a ideia é que possamos perceber então o desenvolvimento dos bebés. Começamos pelos recém-nascidos, mas para a semana provavelmente já falaremos sobre os primeiros 3 meses. Exatamente. Não é? Os primeiros três meses. Muito bem. Soutora, muitíssimo obrigado uma vez mais pela Obrigado, eu. presença, por estes conselhos, por tudo isto que nos traz neste espaço Génios com Chupeta. Chupeta. Não se esqueça de saber mais em www.wedocareforbabies.com. É de resto o endereço que está no seu ecrã, bem como a página oficial no Facebook. E já agora procurem também um blog muito interessante. Tcharam. Muito obrigada.